Graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês e quero começar fazendo uma pergunta. Quando Deus lhe dá uma ordem, você obedece? Obedece totalmente? Obedece parcialmente ou não obedece de jeito nenhum? E aí, para conversar com vocês a respeito disso, eu quero começar tratando com vocês da história de um dos homens mais importantes da Bíblia, que foi Abraão. Por que isso? Porque a história de Abraão, ela nos ensina e nos dá muitas oportunidades de verificarmos como está o nosso relacionamento com Deus. Abraão foi escolhido por Deus para ser o patriarca do povo hebreu, o patriarca do povo de Israel, a nação escolhida por Deus. E é por isso que a história de Abraão é tão importante. E para nós entendermos a história de Abraão, nós temos que entender em primeiro lugar que Abraão era filho de Terá e, portanto, descendente de Noé, um homem que passou 120 anos, ou seja, mais ou menos 3 gerações construindo a arca, conforme o Senhor tinha lhe dito. Então, Abraão, ele tinha na sua ascendência familiar, ou na sua história familiar, uma trajetória de obediência. Só que Abraão, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, atualmente Iraque. E a cidade de Ur dos Caldeus, ela era uma cidade absolutamente idólatra. E por essa razão, a história de Abraão começa no livro do Gênesis, no capítulo 12, Deus dando uma ordem a Abraão. É interessante. A história de Abraão é muito longa, mas eu quero me ater a alguns detalhes da história de Abraão para que nós possamos fazer uma reflexão e aplicá-la às nossas vidas. A história de Abraão começa no capítulo 12 do livro de Gênesis e interessante que a história de Abraão começa com Deus dando uma ordem a Abraão. A palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Interessante, Deus dá uma ordem a Abraão para ele sair da casa dos pais dele, isso era lógico, porque aquela cidade na qual Abraão estava era uma cidade absolutamente idólatra. E nosso Deus é um Deus zeloso, ele não divide a adoração que nós devemos ter para com ele, com ninguém. E aí por essa razão Deus dá uma ordem a Abraão para que ele saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que Deus mostrará qual é. Ou seja, Deus não disse a Abraão, sai da tua terra e vai para determinado lugar. Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para um lugar onde eu te mostrarei. É uma ordem, convenhamos, difícil de ser cumprida, porque se essa ordem fosse dirigida a mim e a você, a primeira coisa que nós iríamos perguntar a Deus, eu tenho certeza, é: Senhor, que terra é essa? Mas Abraão não fez essa pergunta. E Abraão não fez essa pergunta a Deus porque imediatamente após Deus dar essa ordem a Abraão, Deus também fez uma promessa a Abraão, uma promessa tremenda, né? E a promessa de Deus foi assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa. Deus dá uma ordem que para mim e para você seria difícil de nós cumprirmos essa ordem sem questionar. Mas Abraão assim o fez, porque imediatamente após uma ordem veio uma promessa, uma grande promessa. Uma promessa que Abraão seria uma pessoa abençoada, uma promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. E lógico, se Deus chegasse para mim e para você e nos fizesse essa promessa, claro, com certeza, vamos usar uma linguagem aqui bem nordestina, nós arrumaríamos os troços todos, né, as tralhas, tudo que a gente tinha e ir embora. E foi o que Abraão fez. Abraão fez justamente isso, ele pegou todos os pertences que ele tinha e foi embora. Só que primeira coisa que eu quero refletir com você nessa história de Abraão. Amados, quando Deus nos dá uma ordem, com certeza essa ordem ela tem duas partes. Tem a ordem, tem o mandamento, mas tem a promessa.
As ordens de Deus, elas não são desprovidas de promessa. A cada ordem que o Senhor nos dá, atrelada a essa ordem, sempre tem uma promessa. Então, por essa razão, nós devemos ficar atentos às ordens que nós estamos recebendo do nosso Pai. Mas outro ponto dessa ordem de Abraão é que aqui no livro de Gênesis 12 está relatado que Abraão efetivamente cumpre a ordem de Deus. Mas ele não cumpre essa ordem totalmente, porque quando ele vai embora, ele leva com ele Ló, que era filho do seu irmão. E a ordem de Deus era para que Abraão, ele saísse do meio da sua família, ele fosse embora daquela terra, ele saísse do meio da sua família, deixasse a parentela dele, ou seja, deixasse os familiares para trás. Abraão cumpre a ordem de Deus, é bem verdade, mas ele não cumpre a ordem de Deus na sua totalidade. Ele leva com ele Ló. E se nós formos ler o livro de Gênesis, nós vamos ver que o fato dele ter levado Ló com ele acarretou para Abraão uma série de problemas, porque os pastores de Ló brigaram depois com os pastores de Abraão. Ló escolheu a parte da terra, aquela que era visivelmente a mais verde e a mais fértil, mas também era a terra onde as pessoas mais pecavam. Isso gerou uma necessidade de Deus destruir Sodoma e Gomorra, e aí Abraão teve que interceder a Deus por Ló, para que Ló e a família dele não fosse destruída. Olha que atropelo. Abraão cumpriu a ordem do Senhor, mas não cumpriu na integralidade. Ele levou Ló com ele. E levar Ló com ele não foi uma boa escolha, porque posteriormente ele experimentou as consequências de ter cumprido a ordem de Deus apenas parcialmente. Qual é a segunda lição que eu tive dessa história de Abraão? Para a minha vida, e eu espero que para a sua também. Que quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que cumprir a ordem na integralidade, por mais que ela doa. Para que posteriormente nós não padeçamos as consequências de termos cumprido sim a ordem do Senhor, mas de termos cumprido parcialmente. Essa é a segunda grande lição que eu tiro dessa história de Abraão. Deus prometeu a Abraão uma terra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E a terra de Abraão, a terra que Deus tinha mostrado, ou a terra que Deus queria para Abraão, era a terra de Canaã. E Abraão efetivamente chega em Canaã. Só que quando Abraão chega em Canaã, o que é que acontece? Uma fome assola aquela terra. E aí o que é que Abraão faz? Abraão desce para o Egito para não sofrer as consequências daquela fome. Só que, amados, Deus tinha um propósito quando tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que era justamente tirar Abraão do meio da idolatria, do meio daquele povo que adorava o Deus Lua. Quando Abraão chega em Canaã e se depara com aquela situação adversa, o que é que ele faz? Ele desce para uma terra idólatra, que era o Egito. Então, veja, o que é que eu entendo dessa história? Abraão não confiou na promessa de Deus. O que foi que Deus disse? Que ele seria abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que foi que aconteceu no Egito com Abraão? Quando Abraão chega lá, ele vai com Sara. Sara era uma mulher muito bonita, a Bíblia relata isso. E aí Abraão, ele conta uma meia verdade às pessoas do Egito. Ele diz que Sara, que era sua esposa, ele conta uma meia verdade, né? Ou seja, ele conta uma meia mentira. Ele diz que Sara não era sua esposa e sim sua irmã. Ele disse, ela é minha irmã. E aí, como Sara é uma mulher muito bonita, uma mulher muito formosa, o faraó vem e leva Sara para o harém dele. A Bíblia não relata se Faraó teve algum tipo de intimidade com Sara. Mas o fato é que, em decorrência disso, Faraó começa a ter várias pragas lhe assolando. E aí, provavelmente Deus falou com o Faraó, mostrou a Faraó quem era Sara, e Faraó devolve Sara a Abraão e expulsa Abraão do Egito. Mais uma consequência de uma falta, nesse caso, de uma falta de fé. Abraão, ele é expulso do Egito com todos os seus pertences, com toda a sua família e volta para Canaã. Olha, na linguagem nossa atual, a desmoralização que Abraão padeceu justamente por não ter confiado em Deus na sua integralidade. Você está confiando em Deus totalmente ou só
parcialmente naquilo que é interessante para você. Outra coisa interessante da história de Abraão é que Deus fez a Abraão uma promessa que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Só que, amados, o que é que acontece? Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele já tinha 75 anos de idade. E o tempo foi passando e Abraão não conseguia ter filhos, porque Sara era estéril. A Bíblia relata que Sara era estéril. E aí o que é que acontece? Acontece lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, que Sara, ela faz uma proposta a Abraão. Ela diz a Abraão: já que você, em outras palavras, já que você não conseguiu ter filho comigo, toma minha serva. Era um costume daquele tempo os senhores terem filhos com os seus servos, para que aqueles filhos eles fossem incorporados à sua descendência. E aí Sara diz a Abraão: toma a minha serva Agar, porque claro que Sara queria incorporar aquela criança à sua maternidade e tratar aquela criança e ter aquela criança como sua. Só que Agar fica grávida, e quando Agar fica grávida, Agar começa a desdenhar de Sara, que era a sua senhora, como que se dissesse: ó, você não tem filho, mas eu tenho. E aquilo gerou um sério problema na casa de Abraão, a ponto de Sara chegar para Abraão e dizer: o que é que nós vamos fazer com ela? E Abraão diz a Sara: ela é tua serva, faz o que tu quiser. E Sara despede, né, Agar sozinha. Mas uma consequência desastrosa, nesse caso, da omissão e da falta de posição de Abraão, na medida em que ele concordou com Sara. Porque esse jeitinho que Abraão e Sara quiseram dar, eu digo Abraão e Sara porque Abraão podia ter vetado Sara, mas ele não vetou, ele consentiu com Sara. Esse jeitinho que Abraão e Sara quiseram dar gerou uma consequência tremenda até os dias de hoje. O conflito entre judeus e palestinos, hebreus e palestinos, conflito que se arrasta até hoje e que nós temos conhecimento hoje desse grande cisma que há entre hebreus e palestinos. Ou seja, temos que ter posição. O que é que eu aprendo com essa concordância de Abraão com relação à sugestão de Sara? Nós temos que ter posição diante daquilo que Deus nos promete. Se Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode passar anos, mas o dia do cumprimento da promessa do Senhor vai chegar. Então, o que é que eu observo na história de Abraão? Que a história de Abraão, por mais que Abraão seja relatado na Bíblia, seja o exemplo de fé que inclusive o Novo Testamento relata, Abraão teve alguns desvios e Abraão teve que ser aperfeiçoado na escola da obediência. Prova disso é tanta que lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, Deus faz mais um teste com Abraão. Deus diz assim a Abraão que queria que ele sacrificasse Isaac. E aí, claro, nesse momento Abraão já era um homem amadurecido, era um homem que tinha passado por várias experiências com Deus. Ele pega o menino, sobe o monte para sacrificar. E aí, nesse momento, eu entendo que Deus vê efetivamente que Abraão já tinha uma condição de obedecer a ele integralmente. E aí Deus diz: para. E quando Abraão olha, tem um cordeiro do lado para ser sacrificado. Ou seja, foi necessário Abraão passar por várias situações, inclusive experimentando as consequências do cumprimento parcial da ordem, experimentando as consequências da ausência de confiança na promessa que Deus tinha lhe feito quando ele desce para o Egito, experimentando as consequências dele ter consentido com algo que era absolutamente contrário àquilo que Deus tinha prometido, porque Deus tinha prometido a ele um filho, e logicamente que o projeto de Deus é perfeito, maravilhoso, um filho dentro de uma família, e a família era ele, Sara. Abraão passou por todo esse percurso e só foi efetivamente cumpridor integral da palavra de Deus quando ele sobe o monte para sacrificar Isaac. E ali Deus viu que não tinha mais nenhuma dúvida de que Abraão era capaz de obedecer a ordem dele, e Deus
se agradou daquilo tudo. O que é que eu quero perguntar a você para nós finalizarmos esses minutos de conversa? Você já pegou um Uber? Ou você já usou o GPS? Com certeza você já deve ter usado o GPS do carro, do seu celular, alguma coisa desse tipo. E quando a gente coloca no GPS assim, tal destino, muitas vezes o GPS quer nos levar pelo destino mais curto. Mas aí, às vezes a gente insiste em ir por outro caminho e aí o GPS fica o tempo todinho recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E aí o que é que acontece? É claro que se nós não seguirmos aquela direção do GPS que é a mais curta, nós vamos demorar mais a chegarmos ao nosso destino. Temos que refletir na história de Abraão e pensar nisso. Abraão, ele em algumas situações, ele quis dar uma ajudinha a Deus. E o nosso Deus é soberano, ele não precisa nem da minha, nem da sua ajuda para cumprir a promessa que ele lhe fez. Eu espero que nesse começo de 2019, Deus tenha lhe feito grandes promessas. E eu espero que no decorrer desse ano, você lembre que a chave para alcançar a promessa é a obediência. Vamos refletir sobre isso? Graça e paz para você, uma semana abençoada. Fique com Deus. Beijo no coração, te amo em Cristo Jesus.